amigos, estamos aqui reunidos no último dia da campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, à depressão ao suicídio. Estamos reunidos com o Cristiano Dortas, cantor, compositor e poeta, e o Carlos Arruza, psicólogo e ator. Vamos aqui discutir toda essa questão do suicídio, né? E aqui nos canais da Mercado Com, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É um tema difícil, complicado, e vamos ver se a gente fecha o mês com uma mensagem mais positiva para todos vocês. Carlos Arruza, queria começar com você. A pergunta é: qualquer pessoa, Arruza, pode cometer o suicídio ou precisa haver algum transtorno específico, digo, neurológico, psicológico ou espiritual? Qual é a sua posição? Bom, da maneira que você já coloca a pergunta, você já abriu bastante o leque, né? São várias as questões que podem levar a um comportamento suicida, ou mesmo o ato suicida, né? Hoje a gente tem vivido um momento muito delicado em todos os setores, em todos os territórios, né? A questão política, econômica, segurança, educação. São fatores que têm levado as pessoas a um descrédito muito grande, a perder o propósito para a vida, né? A gente até pensou no tema dessa live ser o que me faz querer viver, né? Ter uma motivação, buscar um sentido. E tem acompanhado bastante isso, não só em consultório, mas em rede social, né? Que é um excelente termômetro para ver como é que está, o que está acontecendo, né? No sentido geral, com a massa, com o grupo. A ideia, por exemplo, dessa banalização dos cuidados com a pandemia, né, o não uso da máscara, a não higiene, cada vez mais afrouxando, né, que não deixaria de ser um comportamento suicida, né, no sentido mais amplo, generalizado, talvez não tão intencional, mas talvez um movimento de descrédito, né, de dizer: não tenho mais no que acreditar, não tenho mais o que fazer, então vou me jogar e seja o que Deus quiser. Né? Como se estivesse largando mão, chutando o balde. Não deixaria de ser um comportamento suicida. Se vai levar ou não à morte, outra questão. Mas já está caracterizado como um abandono, um descaso, né? uma falta de cuidado com a vida, que seja pelo cansaço, que seja pela falta de estímulo, que seja por descrédito, ou por não reconhecimento, por invisibilidade. Tudo isso pode levar ao suicídio. E esse comportamento, de uma certa forma, já aponta uma tendência num grupo de abrir mão da vida. Né? Mas, assim, o que a gente tentar aqui, não sei se definir ou separar uma questão da outra, porque existe o suicídio, aquele, né, que a pessoa faz o ato, né, que ela atua e se mata, né? E que geralmente, o que a maioria das pessoas fala, pelo menos, que isso deve estar acompanhado de algum transtorno. Agora, você falou de um outro tipo, né, que é a pessoa se suicidando aos poucos. Né? Você falou da pandemia. Quem deixou para lá pode ser um comportamento suicida. Seria a mesma coisa de quem fuma muito, quem tem algum vício que se prolonga. Você também colocaria essas pessoas nesse mesmo contexto? Não, para cada caso, uma avaliação. Se a gente pensa na situação de um fumante, né, um fumante ele tem um comportamento que vai estar de acordo, primeiro, com uma geração. Né? Eu sou de uma geração que fumar era bonito, fumar era chique, fumar emagrecia, fumar era uma situação da alta sociedade. E isso foi sendo desconstruído. Eu vejo uma relação diferente do jovem hoje com cigarro do que o jovem da minha época. Né? Então, tem uma subjetividade maior nessa questão do consumo de drogas. Né? Eu sei que tem um movimento pensando em classes sociais, também tem questões diferentes que envolvem grupos. Né? Mas, pensando na subjetividade, não dá para comparar com o que está acontecendo com a pandemia. A pandemia deixou a gente no mesmo pacote. É o mesmo momento onde todo mundo está sentindo da mesma forma. Está todo mundo, de uma certa forma, desacreditado com as mesmas questões, com os mesmos motivos. O cigarro, a bebida, tem outros atravessamentos que esbarram mais na subjetividade. Também não deixa de ser um comportamento que leva a um ato suicida,
mas pode vir com uma outra qualidade também. Não sei se eu vou dar um bom exemplo agora, mas pegando o que você está trazendo, eu tive um vizinho que ele foi diagnosticado com câncer, né? Um tempo atrás, de bastante tempo. E o médico falou, você precisa largar o cigarro, você precisa parar de beber, você precisa buscar uma qualidade de vida enquanto você se recupera. O que ele fez? Ele falou assim, ou eu vou viver tentando me recuperar de uma coisa que eu acho que não tem volta, só vou sofrer, ou eu vou me entregar. Né? Ele resolveu se entregar. Ele fumou, continuou bebendo e viveu por muito mais tempo do que o diagnosticado e com uma qualidade de vida que para ele era importante. Isso é, o prazer em contato com as drogas. Como é subjetiva essa questão, essa relação de vida e morte. Né? Nesse caso, o que poderia estar cavando um comportamento suicida, para ele foi um estímulo e uma motivação para viver, o uso das drogas. Então, eu não sei se isso responde o que você está falando, mas é esse cuidado de poder entender o comportamento suicida na visão bem subjetiva, bem particular da pessoa que apresenta a questão. Né? Ok. E, assim, foi bom durante sua fala você lembrar do título aqui da nossa live, que é o que me faz querer viver, né? Então, assim, eu vou introduzir o Cristiano na conversa, e ele tem uma história importante. Há cerca de 10 anos atrás, ele tentou o suicídio. Ele, inclusive, relatou isso nas mídias sociais dele há cerca de um mês. Por isso, convidamos para essa live. Então, Cristiano, por favor, eu queria assim, que você nos contasse um pouco da sua história, o que te levou a tentar o suicídio, e graças a Deus você está aí, você não conseguiu se matar, e também, e junto aí, o que te faz querer viver hoje, né? O que você acha que te coloca para a vida, né, para cima? Então, o que me levou a essa tentativa foram várias situações, né? Mas não sei se existe uma causa só. E, principalmente, estar completamente desesperançado, triste, cansado de viver, cansado de não acreditar mais nos outros também, eu não acreditava mais. Enfim, você vai perdendo o gosto pela vida mesmo, e de tanta uma dor imensa. Que é difícil de você conseguir colocar em palavras. Isso acho que é impossível, na verdade. Só quem passa é que sabe disso. E eu tenho essa tendência, acredito eu, porque desde novo eu passei por episódios assim de me sentir mal, de me sentir triste, e a coisa foi piorando assim ao longo dos anos, com as pancadas, né, que eu fui recebendo. Na verdade, todo mundo recebe, porque eu coloco um pouco que eu tenho uma sensibilidade, eu falo essa palavra, não sei se é exatamente isso, mas eu sinto que existe uma forma diferente, as coisas me afetam de forma diferente que afetam outras pessoas. E por volta, sei lá, de 2011, por aí, eu estava bem cansado e desacreditado, e comecei a pensar mais ainda intensamente, porque, claro que em outros momentos mais novos eu já pensei, por me sentir cansado, a gente tem essa vontade de não existir mais, né? E ali eu coloquei meio que fui atrás da prática, né? Não só ficar idealizando. Aí comprei um veneno para rato, e numa das madrugadas, assim, que eu ficava insone muitas vezes, não conseguia dormir, ia dormir lá para as 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e eu ficava escrevendo, tentando colocar para fora muita coisa que eu estava sentindo, e é horrível, a madrugada é muito solitária, né? E não estava aguentando mais, e numa dessas madrugadas aí eu tomei o veneno, não sei porque não fez efeito, eu deitei, fiquei esperando assim fazer o efeito, com aquela agonia assim, ao mesmo tempo que o que eu queria mesmo, na verdade, era ficar bem, né? Mas eu não sabia como. Então eu arrumei essa solução. Aquilo que você passava era tão insuportável que, para você ficar bem, o que você achou era que teria que tirar a vida, e que, né, só assim se resolveria. Né? Eu não acreditava que havia mais alguma solução, e eu não queria ficar falando para os outros. E, enfim, relacionamento, trabalho, saca? Frustrações em relação à amizade.
Tanto que eu não ficava me abrindo para qualquer pessoa, porque eu não confiava mais, entendeu? E até por causa do preconceito que existe em relação à depressão, né? E ao pensamento, né, de suicida, né? Se hoje em dia ainda existe isso, imagina há 10 anos, né? Então, não era legal sair falando por aí que eu estava mal a ponto de... rola até às vezes, uma indiferença mesmo, né? Tá falando por falar, tá? Pô, que isso, cara? Todo mundo já passou por isso aí, tu vai ficar se fazendo de vítima, entendeu? E não, quando você tá realmente destruído sentimentalmente, emocionalmente e psicologicamente mesmo, me sentindo fraco. E aí eu cheguei nesse momento, tomei, não sei, talvez eu não tenha tomado uma quantidade suficiente para fazer algum efeito, eu não sei, sinceramente não sei, mas eu tomei uma quantidade. E sobrevivi a essa situação, inclusive até depois, eu acredito que tenha sido depois, assim, dentro das minhas lembranças, que eu comprei uma arma até, uma arma pequena, e para chegar a ser as vias de fato de uma forma mais concreta e direta, né, ali, né? E uma hora meus pais pegaram essa arma. Fiquei sabendo agora quando eu falei nas minhas redes sociais, né? Eu gravei lá um vídeo falando sobre isso no YouTube, no canal lá meu. E aí fiquei sabendo por uma pessoa que eu comentei com ela. Eu não lembrava disso, para mim não tinha contado para ninguém. E ela contou para minha irmã e minha irmã falou com meus pais, claro, e meus pais acharam a arma e o veneno e vieram conversar comigo. E daí que eu comecei quer dizer, eu já fazia psicólogo, né? Mas nesse momento foi aberto para meus pais, né? Que eu estava realmente pensando em me matar, né? Que antes disso daí, acho que eles não tinham ciência disso. E talvez se eu falasse, como muitos suicidas falam assim, tô cansado da vida, não aguento mais, né? Eles provavelmente não iriam levar a sério, porque não era comum, sabe, para eles, na realidade deles, sabe, falarem isso. Você não transparecia nada? Você não transparecia que estava mal? Assim, mesmo sem falar, o que você acha para os outros? Eu evitava o máximo, né? Transparecer, porque a gente não quer que os outros fiquem sabendo, né? Quem pergunta assim, como é que você tá? E você fala, tô mal. É muito raro, né? E para, às vezes, é por isso que eu até falei para um amigo meu há pouco tempo, falei assim, cara, pô, fala o que você tá passando, porque ele mesmo falou assim, ninguém fala que tá mal, né? Falei, mas às vezes é bom falar que tá mal, porque numa dessas eu já ajudei algumas pessoas na vida, porque ela falava que tava mal, com uma doença, algum problema, e às vezes eu podia ajudar a pessoa. E é claro que também você não vai falar para qualquer pessoa isso, né? Mas para uma pessoa que você confia, que você vê que tem um discernimento para conversar, eu acho que é uma boa você procurar uma ajuda se você tiver numa situação dessa. Inclusive, até eu fiz o vídeo para alertar as pessoas, se elas estiverem mal, em uma situação realmente deprê, pensando em se matar, para procurar um psicólogo, um profissional da área da psicologia e se não resolver só o psicólogo, procurar um psiquiatra, tomar remédio, e para tentar reverter o quadro, né? E eu estou tomando remédio no momento, tem 1 ano que eu estou tomando remédio, e isso tem me ajudado muito. Mas alguns momentos ainda eu me sinto mal e tal, mas bem diferente do que aquele momento, daquele momento que eu passei, e outros momentos também, né? que vieram depois até, mas não cheguei a fazer que nem dessa vez. Você chegou até a me dizer que também houve, depois, né, que você passou por isso, ainda uma sensação até de se sentir mal por não ter conseguido, né? Você se sentir mais né? Como é que foi isso? Sim, sim. Isso é um pensamento que acontece com pessoas que têm essa intenção, né, de ideação suicida e que querem partir para a prática. Você se sente tão incompetente, eu, no meu caso, foi de não ter conseguido. Ao mesmo tempo que deu isso, dá um alívio, né? Porque, como eu falei, eu não queria morrer, eu queria me curar. Mas como eu não sabia que existia essa cura, como eu poderia, eu não te digo nem que eu estou curado hoje, entendeu? De tudo, entendeu? Da depressão, assim, vamos colocar assim, porque volta e meia tem esse estado, assim, né? Volta esse estado. Mas eu não posso nem dizer que hoje estou curado. Mas como eu não tinha naquele momento uma resposta, foi o caminho que eu achei que poderia me curar, me tirar daquele sofrimento, né? E rola esse lance de você se sentir
como é que fala? Incapaz até, inclusive, de tirar a própria vida, né? Porque você é incapaz de viver e incapaz de morrer. Entendeu? Tem gente que se sente tão covarde, se sente covarde de não conseguir encarar a vida da forma que deveria ser encarada, de acordo com a sociedade que nos impõe, e às vezes simplesmente você não se encaixa, né? Nos mesmos moldes, nas mesmas regras, não é aceito, esse lance de não ser aceito, ser excluído. Isso tudo está dentro desse bolo aí que eu estava falando antes, dos meus sentimentos, de não acreditar mais, né? Porque eu gosto muito de falar, e aí eu entro na questão de o que me faz viver. Eu gosto muito de falar o que eu penso, eu gosto muito de me expressar. Como artista, eu tenho essa necessidade de dar minha opinião, de poder falar, e eu evitava falar, porque muitas vezes eu era chamado de louco, fora do padrão, então você não fala coisas que estão dentro do padrão vigente dentro de um grupo, então você acaba sendo taxado de diferentão, de louco, de algumas coisas do tipo assim. E como o grupo tem umas ideias vigentes lá, quem contraria acaba sendo massacrado, né? E eu já fui várias vezes essa pessoa, e uma das coisas que não dá para deixar de fazer na vida é deixar de falar o que eu penso, porque é isso que vai viver. Cantar o que eu penso, relacionamento, tá bem com uma pessoa que eu amo, entendeu? Ser correspondido, o trabalho também tá fluindo dentro de uma área que me motive, né? Que me faça me sentir bem. E minha família, meu filho, essas coisas que já são meio que de praxe, né? As pessoas têm isso, né? A família é a base de muitas pessoas, apesar de algumas também não terem nem esse alicerce, né? Eu, no meu caso, tenho, e também conto com isso, né? Meus pais me ajudaram muito, né? Mas acho que eu já falei um bocado aí. Siga o... Não, tranquilo, é ótimo. Ótimo que a gente tem um exemplo, né? Nós não ficamos só debatendo, falando sobre, né, uma situação que você passou, né? Você não concluiu o ato, tanto que você está aqui, e é um personagem importante para a gente, né? Na verdade, eu cheguei à prática, mas o resultado não foi atingido. Não, você praticou, mas o resultado não foi atingido, isso mesmo, né? Assim, eu coloco para os dois a seguinte pergunta, né? Que você falou sobre covardia, né? Tanto covardia para não conseguir viver, né? E depois não covardia, mas nem o ato você conseguiu praticar, né? Quer dizer, você praticou, mas não conseguiu realizá-lo por completo, né? Aí eu coloco a Rusa. Você é covarde uma pessoa que pensa e que tenta o suicídio? É uma pessoa covarde? Claro que não, claro que não. Eu acho que é preciso muita coragem para você buscar uma saída. E isso não deixa de ser um comportamento. É engraçado, é muito delicado falar sobre isso, e talvez um dos motivos de ser um tabu, né? Nós somos muito criados com uma sensação de divisão, sim e não, luz, sombra, bem e mal, né? Então, nessa organização, a gente vai categorizando, e se isso presta, se não presta, não presta. E é muito complicado você ressignificar ideias que podem trazer equilíbrio para a gente, né? Você fazer, por exemplo, uma conexão com o teu lado mais sombrio, né? Aquilo que normalmente a gente não compartilha, aquilo que a gente oculta, que a gente mente, né? Poder fazer como o Cris está fazendo, dizer, olha, eu fiz assim, tentei dessa forma, passei por isso. Não é qualquer pessoa que chega e fala isso, né? Tem que ter muita coragem até para poder se colocar nesse lugar sem medo de ser estigmatizado, de sofrer preconceito, de ser traduzido como uma pessoa perigosa porque ele pode cometer isso de novo, quando, na verdade, todos podemos cometer isso por qualquer motivo que possa acontecer ou que já esteja acontecendo e de alguma maneira, a gente está segurando a onda para não fazer, né? Então, poder botar todo mundo no mesmo saco, entender que está todo mundo com a batata assando, é o primeiro passo para poder tocar nesse assunto. Eu não estou aqui protegido falando disso, eu estou também fazendo parte de um grupo que pode vir a cometer qualquer tipo de ato, né? Então, como humano, é importante dizer que isso é uma alternativa no sentido de uma busca de solução.
E é um ato muito corajoso, sem sombra de dúvida. É preciso ter muito respeito com quem busca esse tipo de saída, né? Para quem teve sucesso ou não, né? Onde é que está o sucesso nessa hora? Eu não sei, mas eu digo assim, aquele que tentou atingir sua meta e conseguiu é aquele que hoje vive com aquela, talvez com um fantasma de entender, caramba, será que em algum momento eu vou escorregar de novo, né? E aí eu acho que a pergunta do nosso encontro, que é muito mais para fazer pensar do que trazer uma resposta, é encontrar o que me conecta com isso tudo, né? Tentar achar, assim, que sentido tem num mundo que cada vez parece que tudo tem menos sentido, né? Que o tempo todo você tem que achar um lugar que é seu e só seu, para que a coisa realmente tenha lógica, para que eu possa me sentir conectado. Porque a relação com o grupo cada vez mais difícil, ainda mais com o isolamento real, físico, né? A gente reinventando para poder fazer acontecer. A gente está aqui nessa conversa onde a gente nem pode se tocar, nem pode se abraçar, e estamos aqui inventando uma razão para viver esse assunto também, né? E entendendo que se eu não tiver algo que me mova, vai ficar mais complicado. E que você não está sozinho na dificuldade de fazer essa conexão. Porque tem muita relação com autoestima. Não importa se tem família, se tem dinheiro, se é branco ou preto. Tem a ver assim, como é que eu estou construído aqui, nesse lugar, e na minha relação com as coisas que eu estou buscando. Isso pega qualquer um. É como esse vírus bendito aí que está deixando a gente já sem paciência, né? Com esse isolamento. Eu acho que assim, o que você acredita, né, eu creio, então, é que o nosso título aqui, o que me faz querer viver, se a gente consegue encontrar os motivos pelos quais vale a pena viver, isso nos afasta da ideia de nos matar, né? Porque a gente busca, não é isso? O mais importante não é buscar uma ideia que não me leve à morte. O mais importante é pensar que a morte está aqui o tempo todo. Ela vai acontecer. E enquanto isso não acontece, eu preciso aproveitar essa viagem. Vou jogar isso fora. O que eu tenho para fazer no meio de tantas possibilidades? Ainda há pouco eu estava conversando com uma paciente e ela estava nesse estado, assim, construiu coisa dessa, está morando fora do país, já comprou várias casas, e ela estava assim, completamente sem sentido. Aí conversa vai, conversa vem, ela fala assim, deixa escapar. A única coisa que eu queria era ter um canil onde eu pudesse botar cachorros abandonados, isso ia dar um sentido enorme para a minha vida. Eu falei, cara, por que você não faz isso? Por que não, né? Ah, não sei, mas não é estranho, de repente eu parar tudo para cuidar de bicho. Cara, de repente é a tua onda, é o que faz você estar aqui. Que seja o tesão. Eu falei, e tudo isso que você está te sobrecarregando vai virar nada. Porque vai estar lá o bolinha te esperando com o rabo balançando. E é simples assim. Porque essa é a conexão que ela faz. Né? Então, qual é? É acessível, é possível. O problema é que assim, é tanta coisa que atravessa a gente, e coisas tão megalômanas, tão grandiosas, e que se eu não alcanço, eu não consegui. Se eu não alcanço, eu não fui capaz. Se eu não alcanço, eu não sou ninguém. E às vezes é só, sei lá, fazer cocô bem feito. É fazer xixi e tá, sabe? Comer o teu feijão com arroz e falar, cara, que delícia esse tempero. A gente está perdendo isso. A gente está... Né? O sexo tem que ser o sexo, a comida tem que ser no restaurante, acabou. Estão criando desejos que não, cada vez mais inacessíveis e dispensáveis. Sim. Só vai colando caprichos, né? Caprichos, né? Exato. Parece que se não tiver a corrente de ouro, o iPhone, o S20, você não venceu. Mas não é só uma coisa... Não é só uma coisa material, não. Muitas coisas também são... Né? Não, mas tem a ver... Não é material, mas tem a ver com a realização, com uma aceitação e uma aprovação e reconhecimento social. Um post que eu vi que o rapaz falava assim, prevenção de suicídio inclui poder pagar seu aluguel, poder ter direito a uma alimentação, saber que no final do mês você sabe, todo mundo vai comer direitinho. São necessidades básicas que cada vez estão dificultando mais para a gente. Então, assim, estão empurrando cartões de crédito
e que você só consome, se ferra completamente e depois não sabe o que está acontecendo e o Estado fica assim, mas o índice de suicídio aumenta. Claro, mas estão criando pessoas cada vez mais doentes, né? E a gente vai entrando e naturalizando esse comportamento de consumo que está associado a uma vitória pessoal, a autoestima. Se eu não tenho, eu não venci. Se eu não tenho quantos likes e quantos seguidores, eu não sou o cara. Eu não sabe, eu estou fora. Isso deprime, claro que deprime. A sensação de impotência, a sensação de incapacidade. Eu não consegui. Agora, consegui o quê? Né? Consegui o quê? Até quando? Então, quanto tempo? Esse conseguiu o quê? Me deu vontade de perguntar ao Cris. Cris, assim, você, naqueles momentos que você não via solução, você tem exatidão do que você pensava? Você tinha, assim, eu sou um merda, o quê? O que você pensava, assim? Eu pensava que eu não me aceitava, cara. Saca? Em que sentido? Eu me sentia... eu sei assim. Eu não aceitava, eu não me aceitava sentir o que eu sentia. Eu achava que eu era fraco, que aquilo ali, que as pessoas conseguiam lidar com coisas de forma diferente da que eu estava lidando, e como é que elas aguentavam e eu não aguento. Eu sendo homem, né, numa sociedade assim, né, e mulheres aí conseguindo coisas que é lidar com as situações melhor que eu. Inclusive, até em relacionamento, algumas mulheres eram mais fortes que eu, sentimentalmente falando. Então, eu não me aceitava, cara, saca? E me sentia incapaz de algumas coisas mesmo. E aí a coragem estava nisso daí, que ele falou, no ato de tentar apagar tudo, acabar com tudo, e veio a dor enorme. Porque são muitos momentos, é difícil eu decidir, mas muito aí. Ele está congelando um pouquinho. Não amo fazer uma outra parada que é muito mais fácil de eu fazer do que a arte, né? Tá ouvindo? Tô. Eu falei, por que eu não me motivo? Por que eu não tenho, não amo fazer uma outra coisa que poderia me dar um retorno muito maior, entendeu? Financeiramente, tem que ser financeiramente, sim. E porque a meio da arte é difícil, né? É difícil. Muita gente não sabe o que artista passa. Sim. E não é fácil. Então tem altos e baixos, momentos complicados. Eu pensava nisso também. Por que eu não poderia ser motivado a amar uma outra coisa? Essa coisa eu não aceitava, me aceitava. Inclusive sendo artista. Eu já lutei contra isso até. Porque é uma barra, é pesado. Quer dizer, enfim, artista já foi chamado de vagabundo. É verdade. Em Arruza também, o Cris, ele ele escolheu algo desde que eu sei da vida dele um pouco, da história dele, desde a adolescência. Eu quero ser cantor, eu quero seguir isso. E teve uma luta muito grande, porque, na verdade, a família queria que ele fosse alguma outra coisa e tudo mais. Você me corrija aí se eu falar alguma besteira aqui, tá, Cris? Não, a intenção... Foi uma coisa que você continuou. Você pagou para ver. Sim, o desejo era que eu fizesse outra coisa que fosse mais segura, né? Na verdade, mas nunca deixou de haver algum apoio. Apoio sempre teve, só para... mas era uma coisa que o desejo era que eu fosse outra coisa que fosse mais tranquila, mais segura, né? Porque sim. A arte tem suas grandes dificuldades. Mas segue na pergunta. Então, assim, claro que é muito difícil a gente fechar alguma coisa aqui na nossa conversa, mas eu queria propor ao Arruza agora o seguinte, que eu vou fazer uma pergunta para você tentar meio que dar um fechamento para a pessoa que está nos vendo aqui, nos ouvindo, né? Que pode ser uma pessoa que esteja apenas filosofando com a gente, pode ser alguém que esteja acompanhando alguém que esteja em depressão e que até já tentou o suicídio ou não, e tem ideias, ou pode ser até a pessoa que passa por um momento muito ruim, né? E que talvez também esteja pensando em se matar. Então, o que você diria agora, respondendo, tentando ser o mais objetivo possível, Arruza? O suicídio é evitável? Claro que sim. Claro que é evitável. A gente não sabe exatamente em que momento a pessoa está. A pessoa que está ouvindo isso agora, né, como você colocou.
a gente não tem como medir a forma de intervenção. Mas o convite que eu faço para esse momento, seja quem for, no grau que estiver, enfim, e se tiver a sorte, sem pretensões, mas de nos ouvir na melhor das nossas intenções, é um convite que eu faço em qualquer circunstância. E não quero parecer um religioso, mesmo tendo as minhas afinidades. Eu acredito muito que existe... É importante a relação com a morte por causa disso. Então, assim, eu acredito muito que existe um bom motivo para eu estar aqui falando com vocês e ouvindo vocês. E isso, por si só, já é algo que me faz me sentir radiante, brilhante. Né? Brilhante não por ser assertivo, mas brilhante no sentido de uma pulsação, de uma motivação em estar falando, simplesmente me expressando. Então, acho que o primeiro convite é esse, tentar entender uma razão para você estar respirando aqui e agora. É algo que a gente tentar buscar, eu costumo fazer uma associação, vocês me desculpem a liberdade da expressão, mas com o Espírito Santo. É um momento em que você tem que achar a sua fonte mais brilhante que está em você. Está apagada, está embotada, está sobrecarregada, que eu acho que é uma boa expressão, né? E de que maneira eu posso fazer essa conexão? Cada um tem o seu caminho, cada um tem uma forma de plugar, que seja acender uma vela, que seja tomando um banho de mar, que seja procurando alguém para conversar. É algum movimento qualquer, é como o Cris falou, assim, importante é que se fala, não estou bem, não estou bem. E a gente parar de pensar que qualquer sinal é qualquer coisa. Todo sinal é sinal. Né? Todo mundo fala assim, mas quem fica falando não faz? Faz sim. Se não faz na intenção, faz no risco de sem querer acertar. Né? Faz sem querer, tá de frescura, tá querendo chamar a atenção. Vai que ele acerta, então fica atento aos sinais e fica atento você, porque quem não chora não mama. Segue esse ditado que é certo. Reclama, grita, pede ajuda. Temos muitos recursos, hoje, cada vez mais. Não só momentos como esse, onde a gente está vivendo na sociedade, em que temos um mês para poder fazer essa campanha, mas durante todo o tempo você poder saber onde já está, criar o seu bloco de ferramentas para poder acionar as pessoas certas. Descobre a pessoa na sua família que te ouve mais e que te leva mais a sério. Procura num amigo isso, não sai espalhando para todo mundo também para você não se sentir exposto. Mas tem saída, tem. Agora, digo mais, tem saída se você realmente der sentido. Porque senão, pedir ajuda por pedir ajuda, por isso a pergunta, o que te faz querer estar vivo? O que te faz querer estar conectado com isso? Você tem que achar uma razão. Porque senão, sair por sair para continuar a deriva, não, vamos dar sentido a isso aqui. E vamos entender, calma, a tua hora vai chegar, mas não precisa ser agora. Não precisa jogar fora essa viagem, não. Vai buscar umas flores no meio do caminho, ou umas pedras para carregar também, que seja ajudando o outro. Uma vez eu fui a um lugar, estou falante hoje, né? Eu fui a um lugar e fui reclamar. Porque minha vida estava muito difícil, né? Um lugar espírita, né? Não, mas está muita dificuldade, está muito difícil. Aí a pessoa responsável falou o seguinte, você está sofrendo, né? Eu falei, estou muito mal, de verdade, estava pesadíssimo. Eu falei, por que você não vai comigo lá na comunidade X, fazer um trabalho filantrópico, para você ver a dor das pessoas? Aí você para de pensar um pouquinho em você. Vem comigo. Tem gente passando situação tão ruim que eu queria que você conhecesse. Não que ela estivesse fazendo pouco da minha dor, mas a intenção era tirar o foco da minha dor para eu poder compartilhar a dor do outro e não ficar supervalorizando aquilo que já era ruim demais. Então, isso são formas de conexão que a gente precisa entender que já estão aí, estão disponíveis. Está ruim? Está sofrendo? Está preocupado? Está pensando em fazer besteira? Ouve o problema do outro, pergunta como o outro está. E você? Como é que você está se virando? Porque também é uma forma da gente entender que não está sozinho. Porque dá muito essa sensação de que, caramba, tudo para mim está errado. Nada dá certo. Eu não consigo. Você e todos nós que matamos leões todos os dias para poder estar aqui, para poder dar sentido a tudo isso. É difícil demais viver. Mas tem coisa muito boa ainda para a gente experimentar. Eu faço convite e faço para mim o tempo todo. Todas as vezes que eu desanimo. Cara, vai deixar cair? Respira um pouquinho, toma um banho,
Toma um remedinho que seja, vai lá, procura um psiquiatra, toma lá, abaixa a tua bola e olha o que você tem para fazer. Tem gente precisando de você também, né? Então, isso tudo para tentar te responder. Acho que falei muito, mas foram que as vozes... as vozes sim, sim. Você teria alguma pergunta para ele, Cristiano? Tem alguma coisa que... Não, eu pergunta para o Cris também, depois. Tem. Certo. Pode fazer agora, pode fazer. Pode fazer. A minha pergunta é, depois da sua experiência, se eu posso chamar de experiência, da sua vivência, né, na sua relação com o suicídio, mudou alguma coisa na sua perspectiva ou visão ou no que você entende do porquê você está vivo, mais do que achar um motivo? Mas a questão existencial, ela ganhou outro sentido, continua igual? O que muda para você? Se é que mudou. Cara, continua a mesma coisa. Eu acho que alguns medos foram embora, assim. E acho que na quarentena até foi alguns já, que faltava de medo, assim, foi embora, tanto que eu passei a falar, porque passei por algumas coisas mesmo, né? Porque a internet também, ela é cruel, muitas vezes. Eu passei por umas coisas e chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso falar, sabe? Eu preciso falar, não só escrever, porque eu sempre fui muito escrever, né? E eu passei a falar mais, porque inclusive nos grupos de WhatsApp, eu sempre fui muito escrever, essas coisas. No dia a dia, quando eu encontrava as pessoas, muitas vezes eu ficava calado, por causa desse meu jeito, né? Eu falei, pô, é melhor não falar, para depois pode dar problema, né? Então, aprendi que eu, de repente, tenho que falar de uma forma melhor, de repente, para ser melhor entendido, assim, mas eu percebi que eu precisava falar, entendeu? Achar uma forma de falar e falar. Aí eu comecei a falar, isso está me fazendo bem, está me dando um certo alívio poder falar, até por isso eu estou aqui, porque eu tenho falado mais e me expus lá falando sobre isso para ajudar as pessoas. E eu estou aqui falando sobre isso porque a intenção é essa, né? Das pessoas saberem que você pode encontrar um caminho, talvez não a solução, mas um caminho, que é esse que ele falou também, né? Vai procurar um psicólogo para se cuidar, e não resolveu, vai no psiquiatra, toma um remédio, talvez não tenha cura, mas você viva melhor com aquilo. Existem outras doenças que são incuráveis, mas as pessoas vivem tratando aquela doença. Então, a depressão também é uma doença, que também cortou um pouquinho, Cristiano. Uma doença ser diabetes, qualquer outra coisa que, entendeu? Qualquer outra doença que podia ter nascido com ela também e durar a vida inteira, saca? E vou cuidar dela. E eu aceitei melhor a minha situação quando eu coloquei isso na minha cabeça também, entendeu? Eu não sou um louco, um lunático. Sou um ser humano que tem alguma coisa diferente, mas então, eu acho que assim, o que pega um pouco, né, Cris? Assim, eu acho que você até falou comigo uma vez sobre... Dá para saber que você é diabético, fazer a glicemia, né? Dá para saber que você tem uma pneumonia fazendo uma chapa, né, do tórax. Mas depressão não, né? Então fica uma coisa, eu coloco com a Rusa também, de uma pessoa que está vivendo isso, dela não ser entendida, né? Da pessoa não achar que é frescura por achar que... Mas é que ela não tem como comprovar. Olha aqui o meu exame, ó, eu estou em depressão. Não tem isso, né? Então eu acho que também essa pessoa ela é pré-julgada e é mais difícil para ela, não é? É isso tudo até porque, por ser algo, não vou dizer que é invisível, né? Porque está aí, dá para ver. Sim, invisível, mas não tem como comprovar o exame, né? Até porque é fácil confundir com tanta coisa, e sabendo que nos nossos mecanismos de defesa, a gente acaba se servindo também de algumas chantagens emocionais para tentar capturar o outro, né? Então, pode ser que muitas vezes eu, no meu estado depressivo, também utilize isso para tirar alguma vantagem. Olha que delicado que eu estou falando. Sim, mas é possível. A gente está falando justamente sobre essa questão de lidar com as suas sombras, né? O nosso lado
chamado negativo ou dito negativo. Então, isso tudo somado ao preconceito e mais a incapacidade, muitas vezes, da gente saber resolver, de lidar com o problema, faz com que a gente negue ou que a gente se afaste, dizendo que não, que é frescura, quando, na verdade, a gente tem baita medo e até por identificação, né, por não saber lidar com isso, e identificação, com medo de sofrer do mesmo problema, enfim, ter que encarar a realidade. E aí a gente se afasta. Sim, é verdade. Mas isso acontece, nossa, aí é um papo longo. Isso acontece em várias situações, você vê muito no comportamento masculino isso, né? Você tem a mãe, o filho e o pai. A criança aparece com uma doença, o pai vai embora, o pai abandona, seja a doença que for. Pode ser câncer, pode ser depressão, pode ser como um tumor, parece que o pai não aguenta a pressão, ele não sabe lidar com a realidade, ele se sente impotente e vai embora, abandona. E isso acontece em situações como essa também, né? E ou eu nego ou eu abandono. Aí cabe a nós a busca, né? Aí tá, o que a gente está tentando fazer é instrumentalizar e tornar acessível esses instrumentos. Com uma conversa como essa é abrir a cabeça das pessoas e as nossas cabeças também, que estamos todos vulneráveis, né? De que o momento em que se isso bate à minha porta, eu tenho para onde correr. Não somos causas perdidas, tá? Absolutamente. Precisamos nos mexer. Tá? E para finalizar o nosso papo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Então, Cristiano, eu queria saber, você passou por esse episódio, né? Por isso, e hoje, como é que você se vê hoje? Você falou que já toma remédio há algum tempo, né? E você tem uma projeção, você projeta alguma coisa para a sua vida? Como é que está isso hoje em você? O peso é o meu peso, né? Eu sigo com meus pesos dentro de mim, com os meus fantasmas, com meus monstrinhos, aqui tentando aprender a lidar com eles. Eu me conhecendo, eu hoje em dia lido melhor com algumas coisas do que quando eu era mais novo, um adolescente, né? Então, algumas coisas eu posso dizer que são um pouco mais leves, mas eu ainda tenho momentos que eu me sinto mal, e quem não tem também, né? Mas de uma forma que me puxa muito para baixo, às vezes, mas bem menos que antes. O remédio me ajuda muito também, eu continuo fazendo terapia, mas eu sei que eu tenho essa tendência. A gente falou aqui que não tem como você ver, mas existem a tecnologia está avançada, que tem como você ver algumas áreas do cérebro onde com algumas substâncias que estão desequilibradas, já existem algumas coisas que são visíveis, né? A gente ainda tem muita coisa para caminhar ainda nesse sentido, né? Mas o que é interessante deixar é que as pessoas tenham consciência que a depressão é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. Não é frescura, não é falta de Deus, porque muita gente deixa de ser ajudada. Eu sei porque já conversei com várias pessoas que falaram que os pais não estão nem aí, cara. Só piora a situação da pessoa. A pessoa fala que está mal, que não, os pais não ligam. Procura ajuda em outros amigos, que, inclusive até da área da psicologia. Eu conheci pessoas na faculdade que já passaram por coisas do tipo, que os pais não ligavam. Acharam ajuda ali, nos professores, nos amigos dali, entendeu? Então é isso que é preciso pensar. Mas no momento eu continuo lidando com os meus fantasmas aqui, com os meus monstrinhos, e tentando colocar eles num lugar mais que eu me sinta menos agredido, Eles, assim, né? né? E com remédio me ajuda também. E só o fato de você externar, de falar, né? E de estar aqui conosco, falando para as pessoas, isso deve ajudar muito, né? Não é, Arruza? Ele colocando isso para fora, não é? Falando. Eu gosto quando ele fala que quando ele estabelece uma relação com os monstrinhos dele, ele está começando a mostrar que esses monstrinhos eles têm valor, eles têm importância, eles têm algo a dizer. Eu acho que quando a gente começa a entender que esses os demônios que nos ameaçam, a gente começa a criar uma relação e começa a criar um diálogo. O que está acontecendo? O que você quer de mim? O que eu preciso aprender? O que
está faltando para eu entender? Onde é que você quer me levar? Ao invés de pegar uma cruz e sair exorcizando, né? Eu tenho que entender que vozes são essas que conversam comigo e poder dar a elas o que elas estão pedindo. É olhar mais para si, é cuidar mais de si, é dar outro valor, é poder ver de que maneira muda o meu olhar com o outro, com o problema e a sensibilidade do outro. São coisas que vêm para lapidar a gente. E são diamantes que estão sendo formados nessa história. E aí eu começo a tratar com menos ojeriza, com menos favor aquele mal. Né? Aquilo começa a ganhar um sentido para a minha vida. Isso também vira uma razão para estar vivo. Né? Você queria completar com alguma coisa, Cris, naquela hora? Tem uma professora que falou sobre que a depressão é um alerta, né? Ela está dizendo que alguma coisa ali dentro está em falta, está faltando alguma coisa. É um aviso. Então, vai atrás do que você está precisando para não ficar nesse estado o tempo inteiro, né? Falando assim, inclusive de pessoas que não são depressivas, assim, porque tem pessoas que têm uma tendência mesmo a ter depressão, mas tem pessoas que passam um momento só na vida, praticamente ficou deprimida ali, mas aquilo foi necessário para ela de repente chegar a novas conclusões dentro dela, sacou? Vai procurar um psicólogo para entender o que está faltando, sacou? Às vezes está insatisfeita dentro de uma relação, às vezes é um problema com a família, às vezes é a família toda que está com problema. Cara, porque às vezes o psicólogo não adianta só tratar tem que tratar a família. Tem até familiar, né? Psicólogo que cuida da parte familiar, né? Entendeu? E queria... Então, o ser humano é uma coisa complexa, né? Fala aí. Com certeza. E queria que você desse algum fechamento para a gente aqui, você como representante da psicologia. Você me desse aqui algum fechamento. Eu sei que para você, pelo que eu conheço você, é ruim de dar um fechamento. Né? Você pode deixar a coisa aberta. Mas vamos ver, né? Mas eu acho que assim, eu não vou dizer que já aconteceu o fechamento, mas eu acho que vale a pena reforçar a ideia de que a minha relação com a existência ela precisa ser entendida, ela precisa ser ressignificada. Estamos todos seguindo a boiada, achando que as coisas são como são e pronto. Aí entramos em choque. Né? Entramos em choque porque cada um é uma máquina, cada um deseja de uma forma. E até eu entender por onde que eu vibro, qual é o caminho, qual é o meu fluxo natural, e não aquilo que está pré-determinado para que eu possa cursar, né? E às vezes o choque está exatamente aí. Até que eu possa me ouvir e dar vazão àquilo que eu vim fazer aqui, né? Aquilo que o meu corpo deseja, aquilo que aonde eu ganho sentido, é onde eu estou potencializado aqui, né? Até aí, meu amigo, tudo pode acontecer com essa máquina. Aí ela vai dar pau o tempo todo, que seja depressão, que seja qualquer outro sintoma ou transtorno. É esse cuidado que a gente tem que ter. É difícil e às vezes apavora. Apavora poder entender que com todo esse sistema, de repente você fala, cara, nasci no lugar errado. Pensando na cultura que você está, pensando nas normas, no sentido moral e ético, você pode entender que você não está na tribo. Essa tribo não é sua. E aí, o que fazer? Né? Até se adaptar, aceitar, se encontrar, é um trabalho, mas é o que temos, e pode ser mais leve se eu aceito isso e tento transformar isso num desafio, por que não dizer prazeroso? Um desafio de descoberta, de pesquisa. Olha quanta coisa que você tem para fazer. Que tal? Experimenta. Vê se não é isso. Tenta ir para o outro lado. Muda de direção. Ninguém precisa saber. É você com você mesmo. Vai buscando devagar. A gente tem tantos exemplos para dar, né? Quando a gente fala de sexualidade, então, é um campo cada vez mais aberto, né? Onde a gente está podendo falar tanta coisa que foi tabu por tanto tempo, né? A questão dos gêneros, como isso tem aparecido e que as pessoas viveram com isso trancados a vida inteira, né? E que hoje você está podendo se encontrar, entender que língua você fala, qual é a tua tribo. E estou falando de gênero, pode ser qualquer outra coisa, né? Sim. Uhum. Eu acho que a dificuldade ou a glória, o grande
o grande momento de você brilhar seja esse, desse encontro com você mesmo, e isso certamente diminuirá ou evitará qualquer manifestação, qualquer fenômeno de transtorno, doença, enfim, você vai dar à sua máquina uma condição mais generosa, mais plena. A gente está falando muito aqui do depressivo consigo mesmo, né? De como ele pode lidar. Mas em relação à sociedade, eu percebo isso claramente e eu falo por experiência própria, que esse lance de não aceitarem e de excluírem, que a gente falou de gênero, que você falou de gênero aqui, desse desrespeito pelas diferenças, contribui muito para a depressão e o suicídio. Acho que se a gente, como sociedade, se respeitasse mais e deixasse as pessoas serem o que elas são, quando elas não estão fazendo mal a ninguém, eu acho que seria muito melhor. Quando eu posso ser o que eu sou, que nem aqui poder falar o que eu passei, o que eu vivi, e o que eu sinto e o que eu penso, eu me sinto muito melhor. E acredito que outras pessoas também se passem pelo mesmo. E às vezes não podem ser o que elas são, né? Tem que esconder. Para a gente não jogar fora isso que você acabou de falar, é importante dizer também o seguinte: na nossa condição humana, nós somos perversos, competitivos, nós somos ambiciosos, nós somos, enfim, já caprichei nos adjetivos. Isso que a gente falou é o ideal, e a gente deve buscar esse ideal, mas não esquecendo que o tempo todo vamos ter, dentro desse processo, desse sistema competitivo, massacrante, motivos para a manutenção do preconceito. Porque é uma forma que a gente tem de quebrar as pernas do concorrente, né? Então, no momento em que eu me revelo, que eu falo um ponto fraco meu, que eu falo um episódio, eu entro no rol, né? A gente vê isso acontecer na vida política. Pega a falha do outro para poder massacrar. E a sociedade, que é uma sociedade que já tem uma afinidade com esse lado perverso, ela embarca naquele preconceito, né? Então, é só para a gente esquecer. A busca é fundamental, mas também para não deixar esquecido que isso faz parte do jogo. E, claro, vão usar isso contra você em algum momento, né? Em algum momento vão tentar lembrar e levantar uma bandeira e alguém vai comprar essa briga. E vai dizer, realmente, o cara não bate bem da cabeça, não, porque ele já tentou fazer isso uma vez. Melhor deixar ele quieto. Já vão tentar, sabe? E aí, cabe a você bancar isso. E não, ai meu Deus, e agora? Estão usando isso contra mim. Estão usando? Então vamos embora. Sim. Eu acho que o que você falou agora no final, eu acho que pode ficar até um convite, uma ideia que é muito boa, de que nós sempre precisamos nos fortalecer, né? Cada vez mais, sempre buscar as nossas potências para que essas coisas não nos agridam e também quando vier, né, uma flecha dos outros, alguma coisa, né, de alguma outra pessoa para nos atingir, que ela ou não nos atinja, ou quando nos atinja, né, o resultado não seja... Vai atingir, não tem como não atingir. A diferença é que eu já vou estar instrumentalizado, eu já vou estar conectado, eu já vou estar bem encontrado comigo. Esse sou eu. Olha que legal. Eu sou um cara que sou capaz até de cometer uma falta. E aí? Eu banco. Olha só, gente, muito bom. Eu acho hora, que, né? Na hora que eu falei para dar um término de tudo, a gente acabou que entrou em outro assunto que daria uma outra live, entendeu? Isso. Sim, é verdade. Mas deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Existe uma coisinha só. Mas é só uma coisinha mesmo. Centro de Valorização da Vida. Eu não estou com o telefone aqui, mas você pode ver. As pessoas podem ligar, é gratuito. Se alguém estiver desesperado em algum momento, precisando de ajuda, é só ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Enfim, tem aí na internet o telefone, que eu não tenho aqui, e pode ligar e as pessoas estarão prontas lá para atender e ajudar em qualquer situação. É gratuito. Inclusive, existem psicólogos gratuitos também, podem procurar quem não tem condições financeiras. Existem universidades, né? Eu acho que tem vários lugares que tem atendimento gratuito, não é? Exatamente. Você lembra do telefone do CVV, Rusa? Cara, eu estou tentando pegar ele aqui, quer ver? Eu tenho sim. Tem. Seria interessante.
Passar aí, mas pode colocar também lá no link, quando o link for. São três, não é difícil, né? Centro de Valorização da Vida. 188. 188. É isso aí. Se vale a pena. Eles ficam o tempo que precisar com vocês, né? Inclusive, se você quiser contar alguma coisa boa, a mulher falou lá que trabalha lá, que já teve gente que ligou lá, que é tão sozinha que ligou para falar, fui promovido. Falar de coisa boa. Tá certo. Também, né? Gente, muito obrigado. Tá? Vamos terminando o nosso programa. Eu estive aqui com o Cris Dortas, que é cantor, compositor e poeta, né? E o nosso Carlos Arruza, que é psicólogo e ator. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no nosso programa, o que me faz querer viver nos canais de mídias sociais do mercado da comunicação, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Gente, valeu. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, cara. Agradeço. Parabéns aí, Rufino. Abração.